Pai seja convosco, louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, muito obrigada pela tua obra, obrigada pela tua presença na nossa vida, obrigada pela comunhão. E faz, Senhor, a cada dia que nós possamos entender o teu modo de agir, a tua vontade, para que possamos ser bem-aventurados em nome de Jesus. Nossa meditação está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do 22 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus pôs novamente as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Jesus, ao entrar em Cafarnaum, ele recebeu esse cego. E o que é maravilhoso, o tamanho do seu cuidado. Ele o pegou pela mão, ele mesmo cuidou dele, ele o conduziu para fora de Betsaida. Não há uma unanimidade pelos comentaristas estudiosos da Bíblia, porque qual razão Jesus levou esse cego para fora da cidade. Mas o que vamos focar é na cura. Jesus passou saliva nos olhos do cego e ele recobrou a visão. Mas, curiosamente, nesse processo de cura, não foi imediato. Ele viu os homens como árvores. Não sabemos por quê. Ele nitidamente não viu de imediato, mas, na verdade, isso expressa que se ele disse que viu os homens como árvores, representa de que ele não era um cego de nascença, porque ele sabia reconhecer árvores e pessoas. Então, como nós lemos, Jesus novamente coloca as mãos nos olhos dele e ele, a partir disso, passa a enxergar com perfeição. E Jesus manda que esse cego vá para casa e que não entrasse mais em Betsaida. Ele poderia ir logo para casa, se alegrar com a família, agradecer a Deus. E nisso há algo muito interessante. Apesar de falarmos do cego de Betsaida, ele foi curado, mas fora de Betsaida. Provavelmente não era deste local. E Jesus recomendou que ele não entrasse mais na cidade. E isso nos mostra, vai nos revelando o modo de Jesus agir, o que ele diz e o que nós precisamos acatar. Deus tem as suas diversas maneiras de trabalhar a nossa vida e em alguns momentos parece ser algo até muito misterioso, o modo como ele faz. Por algum momento, nós poderíamos achar que a cura seria instantânea, porque isso aconteceu com muitas pessoas às quais Jesus tocou, mas com esse não. Com esse homem foi de uma forma gradual. A Bíblia não explica, porque ele não enxergou imediatamente. Mas com certeza, não era por falta de poder e unção na vida de Jesus. Jesus andou sobre as águas, Jesus acalmou tempestades, Jesus curou toda sorte de doenças, expulsava demônios das pessoas oprimidas, ele ressuscitou mortos, ele venceu a morte. Jesus tem todo o poder. Então, se ele quisesse curar de uma vez só, instantaneamente, teria acontecido. E nos evangelhos nós lemos que há casos, relatos de que Jesus nem tocou na pessoa. Uma palavra dele alcançou a pessoa onde ela estava enferma e a pessoa foi liberta, curada. Que nós possamos entender que também há pessoas estudiosas que falam que deve ter sido também a cura no processo por causa da condição espiritual dos discípulos naquele momento. Eles tinham olhos, mas não viam.
Muitas vezes Jesus estava ensinando, falando grandes verdades espirituais, mas eles ainda estavam muito verdes, muito ainda imaturos, não alcançavam as preciosidades que Jesus dizia para eles, mas Jesus era muito paciente para ensinar. E muitas vezes somos assim também. Queremos algo rápido, queremos uma solução rápida, queremos logo a cura, a salvação, a libertação, queremos tudo imediatamente. Mas Deus tem o seu modo de agir. Ele sabe como nos tratar. Jesus tirou o cego de Betsaida, de junto da multidão, e foi tratá-lo pessoalmente, individualmente. Alguns momentos Deus tem que nos retirar do meio das pessoas. Muitas vezes a multidão quer abafar o que Deus quer fazer na nossa vida, quer atrapalhar. Que nós possamos ser sensíveis à voz do Senhor e muito mais ao que Ele diz. Quando o cego foi curado, Ele disse que ele não voltasse para a aldeia. Deus sabe de todas as coisas. Os nãos de Deus são socorros, são livramentos. Os nãos de Deus na nossa vida, quantas vezes é para que a gente não venha se frustrar, não venha se decepcionar. Que através desse ensinamento, dessa cura que Jesus fez de forma processual, entenda, o Espírito Santo está fazendo uma obra também na nossa vida e que nós possamos cooperar com o Espírito Santo e estarmos sempre na dependência do Senhor e entender que Ele tem as suas diferentes maneiras de operar na nossa vida de acordo com o seu propósito, porque Ele sabe o fim de todas as coisas, Ele sabe o caminho que nos levará verdadeiramente para a bênção, para a cura, para a libertação, e Ele sabe quem está ao nosso redor, Ele sabe quem realmente acredita em nós e quem realmente torce pela nossa felicidade. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra e que possamos, meu Deus, neste dia nos render à Tua soberana vontade, ao Teu modo de agir, ao Teu tempo na nossa vida. Sabemos que nos céus não existe crise, que tudo está pronto, basta uma palavra. Mas para isso nós precisamos estar alinhados e submetidos ao Teu tempo, à Tua vontade e ao Teu modo de agir. Espírito Santo, continua movendo, fazendo esse trabalho na nossa vida. Deus, eu te peço, onde chega essa palavra, vem trazer bom ânimo, vem trazer consolo, e eu te peço em especial, vem trazer, Senhor, o domínio próprio, para que nós possamos ser alinhados àquilo que o Senhor quer, está em concordância com o Teu tempo, com a Tua vontade. Mas você pode dizer hoje, eu estou passando por uma luta muito difícil, eu quero que acabe logo. Deus, Ele tem a solução, Ele tem a bênção para a tua vida, para a tua família, para esta tua causa. Mas em nome de Jesus eu declaro que você vai resistir. O Senhor te fortalece, não queira queimar a etapa. Esse tempo de luta é um tempo de transformação. O Senhor está te levando para outro nível, o Senhor está te levando para uma nova experiência com Ele. Por isso obedeça a voz do Senhor, renda-se à vontade dEle, creia. Deus é suficientemente forte para te segurar, Ele é suficientemente forte para não te deixar morrer, para que você não venha se abater em meio da luta e da tempestade. Jesus vai à frente, Jesus está contigo, Ele acampa os anjos ao teu redor, Ele dá ordem para que você não tropece em pedra alguma, Ele dá ordem para que você não venha perecer, mas ao contrário, no poder e na autoridade do nome de Jesus, receba força, que o Senhor abra a tua visão neste dia, que toda cegueira espiritual, que aquilo que você não está enxergando, Deus possa te fazer enxergar. A solução muitas vezes está ao nosso alcance, mas o problema, o medo, a situação faz ficar com que a gente fique cego. Mas em nome de Jesus, receba da parte do Senhor a clareza, a luz. Jesus é a luz do mundo, Jesus te ilumina, Jesus chega e diz, as trevas têm que ir embora, porque onde Jesus está, há vida e vida em abundância. Receba da parte do Senhor, em nome de Jesus, a abertura da vista,
A verdadeira vida em Jesus é enxergar o plano dele. Então nos ajuda, Senhor, a enxergar os teus planos para nós, a caminhar na tua luz, a estarmos firmes no propósito e estarmos aonde o Senhor quer que estejamos. Em o nome de Jesus nós tomamos posse das tuas bênçãos, do teu agir, da tua vontade soberana, que se cumpra o que o Senhor planejou para nós e que nós não venhamos ser sabotadores, mas ao contrário, cooperadores dessa obra gloriosa na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.